Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos, além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso entrevistado do mês de julho é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia pela PUC de São Paulo, é pesquisador, professor, escritor e um dos profissionais mais longevos ligados à comunidade do autismo. É professor livre-docente da Universidade de São Paulo, a USP, e membro da Academia Paulista de Medicina e da Academia Paulista de Psicologia. Com essas credenciais, Francisco Assunção Júnior é o entrevistado do Espectros deste mês. Francisco, muito obrigado por ter topado o nosso convite para falar sobre diferentes aspectos aqui nessa conversa. Falei aqui um pouco sobre as suas credenciais, a sua formação, mas do ponto de vista pessoal do ser humano, quem é Francisco Assunção Júnior? Eu sou um médico que decidiu fazer psiquiatria, especificamente psiquiatria infantil. Na época, fazer psiquiatria infantil significava procurar alguns dos grandes nomes da psiquiatria infantil brasileira, que não eram tantos, como hoje continuam não sendo tantos. E isso me levou a procurar o professor Stanisław Kriński, que havia sido aluno do Léo Kanner e que era o responsável na época pelo Centro de Habilitação da PAI de São Paulo, ligado à Escola Paulista de Medicina, onde se estudava deficiência mental, nome dado à época. E dentro da deficiência mental, ou como diagnóstico diferencial da deficiência mental, apareceu o autismo. Então, o meu contato com o autismo vem desde que eu me formei. Isso aconteceu na minha formatura em 1974. Desde então, eu trabalho basicamente com pessoas autistas, pessoas hoje com deficiência intelectual, o que é um erro, porque a CID-11 ainda não está validada no Brasil. Portanto, o nome correto deveria ser retardo mental pela CID-10. Porque o DSM não tem validade no Brasil. Mas, como mediaticamente se utiliza o DSM, e isso fez com que eu caminhasse em algumas direções, fosse influenciado por várias pessoas. O meu contato na psiquiatria infantil foi com aqueles que eram importantes na época, além do professor Kriński, professor Eneida Matarazzo, professor Ayn Grunspan, Oswaldo Dantes de Loreto, Raimundo Lippe de Belo Horizonte, Salvador Célia em Porto Alegre, a psiquiatria infantil da época. Com a neuropediatria, professor Aron Diamant, com a genética, professor Frota Pessoa. E todas essas pessoas marcaram muito quem eu sou. Marcaram muito do meu pensamento. Isso significa um modelo de pensamento. A psiquiatria infantil, na época, bastante marcada pela influência francesa, a Júlia Guerra, Lebovici, Attikine, Bizet. Pensamento esse que ainda, para mim, é bastante importante, uma vez que se constituem parâmetros para que eu possa avaliar e utilizar ou não novas informações. Se eu falo isso, fica explícito que tem uma influência bastante grande do modelo europeu de pensamento, europeu continental, de base compreensiva. E que, portanto, muitas das coisas que provavelmente vocês vão me perguntar e eu vou responder vão ter essa influência. Mas eu sou isso.
Sou alguém que principalmente gosta das crianças e que dedicou a vida para tentar compreender um pouquinho e auxiliar um pouquinho todas essas populações que, na minha maneira de ver, são francamente excluídas. Quando a sua graduação se completou, o cenário do autismo, enquanto movimento social, ainda estava distante de se consolidar, né? A criação da AMA vem nos anos 80, por exemplo, e a própria criação desses movimentos, em parte, foi motivada por uma resposta das famílias a uma noção muito significativa da época que tinha influência da psicanálise na explicação das causas do autismo. Como é que era esse cenário dentro do ponto de vista profissional da época? Ocorriam muitas tensões já? Era muito simples. Como em qualquer área médica, existiam concepções médicas com bases teóricas definidas e demandas sociais que basicamente demandavam cuidados, visualizavam cuidados. Só que nas outras áreas médicas, isso ocorre de uma forma que me parece mais saudável, muito mais saudável. Quando eu vejo um instituto de câncer infantil, os movimentos sociais se atêm a darem condições para que as questões técnicas sejam abordadas. Infelizmente, a psiquiatria infantil, a psiquiatria de um modo geral, ela não tem esse tipo de possibilidade, porque os movimentos sociais interferem diretamente na concepção técnica, tanto no que se refere a diagnóstico como a tratamento. O que eu considero péssimo. Considero extremamente infrutífero, uma vez que eu não me disporia a discutir material ou estruturas de pontes. Por quê? Simplesmente porque eu não estudei pontes. E me parece muito difícil os movimentos sociais poderem se arvorar a discutir instrumentos diagnósticos, modelos diagnósticos, propostas terapêuticas, simplesmente porque eles não sabem isso. Simplesmente porque eles não têm a menor noção disso. E não vai ser através do Google, da mídia, da TV ou do rádio, ou de leituras superficiais feitas especificamente para isso, que possam permitir esse tipo de interferência. Infelizmente é o que acontece. Então, nesses quase 50 anos, no final do ano serão 50 anos, nós vimos acontecer muitas coisas, nem todas adequadas, nem todas satisfatórias. Era mais fácil antes. A sua formação inicia-se na medicina e a partir do mestrado tem essa formação complementar, talvez, não sei se é a palavra mais adequada, na psicologia. E na sua apresentação você disse que você gosta de crianças, de entender as questões do desenvolvimento infantil. A mudança, entre aspas, para psicologia tem a ver com isso ou aconteceu por outros fatores ali naquele período? Não acho que foi uma mudança. Me vejo como um psiquiatra até hoje, tanto que não citei, mas um estágio pós-doutorado que eu fiz foi no Instituto de Psiquiatria de Londres, no serviço do professor Hunter. Então, não é uma mudança. Uma complementação, sim, porque eu não consigo imaginar alguém que trabalhe com crianças e não conheça desenvolvimento infantil. Exatamente para tentar conhecer desenvolvimento da criança, que eu achava que era um ponto cego na minha formação médica, é que eu decidi ou optei pelo mestrado, doutorado e fiz um pós-doutorado em psicologia. Mas a minha livre docência foi em psiquiatria. Então foi realmente para poder ter uma visão um pouco mais ampla,
mais multidisciplinar, porque me colocou em contato com áreas que me eram desconhecidas, e eu me encaminhei nessa direção, né? Mas não foi uma substituição de área, não. E em relação à própria área da psicologia, tem muitas pessoas que falam até em escolas da psicologia, né? Diferentes linhas, abordagens, e também é um campo que se transformou muito ao longo dessas décadas. Na sua perspectiva, quais foram as principais mudanças que ocorreram ao longo dessas últimas décadas em relação ao autismo na psicologia? Vejam, quando se fala em mudanças, eu acho que se tem que tomar alguns cuidados. Porque se falam em mudanças, inclusive em relação ao autismo, como se fossem mudanças eminentemente técnicas. Não foram. Foram também mudanças técnicas. Mas foram mudanças conceituais, principalmente decorrentes de questões sociais, políticas e econômicas. Ou, se eu for ser mais teórico, foram mudanças principalmente na forma de conceber o ser humano. Então, perfeito, aí houveram mudanças. Nós passamos de uma visão francamente psicanalítica, que foi a tônica durante muito tempo, para uma visão francamente biologizante a partir de meados dos anos 80, com um predomínio marcado, e por isso eu falei social, político e econômico, de uma psiquiatria anglo-americana, com características muito próprias. Então sai-se de uma ideia mais compreensiva, se bem que a psicanálise é mais interpretativa que compreensiva, e se vai para um modelo também mecanicista, porém basicamente de influência norte-americana, que é uma visão ligada à questão cognitivo-comportamental. Em relação ao autismo, isso se deve à mudança conceitual, né? Se os senhores pegarem a origem da palavra e como o autismo é descrito pelo próprio Kanner, não tem nada a ver com o que nós falamos hoje. A criação, a partir do DSM-3, é uma mudança conceitual. E isso é muito claro até para quem lê o prefácio. É uma mudança conceitual que sai, ou que passa a usar, eminentemente um modelo que se origina no final do século XIX, que é de uma psicologia descritiva, ou de uma psicopatologia descritiva. Com isso, se cria uma ideia totalmente diferente do modelo nosológico, psiquiátrico, e se passa a um modelo francamente nosográfico, descritivo e sindrômico. Tem vantagens e desvantagens. Vantagem, qualquer um faz o diagnóstico. Desvantagem, qualquer um faz o diagnóstico. Ou seja, passamos a nos valer de diagnósticos lineares, na maioria das vezes superficiais, se esquecendo conceitos básicos de medicina, que são diagnósticos diferenciais, e passando-se a vulgarizar esses próprios diagnósticos. Então, se por um lado isso trouxe uma possibilidade eminentemente social, nada a ver com medicina, de se privilegiar um diagnóstico, por outro lado, trouxe uma banalização desses mesmos diagnósticos, que ocasiona problemas diferentes. Mas essas mudanças são marcadas. As mudanças conceituais mudam prevalência. Não é porque melhoramos os nossos métodos, é porque mudamos os nossos conceitos. E muda-se modelos terapêuticos. Mas isso em função de mudanças conceituais. Por isso eu acho que é importante, quando se fala de mudanças, se fazer uma análise um pouquinho mais profunda.
Entre essas questões conceituais que ocorreram em relação ao autismo, e as pessoas geralmente usam bastante o DSM como um exemplo ilustrativo da noção que se trazia sobre o autismo no DSM-3 e a noção do DSM-5, ocorreu um cenário bem significativo nessas últimas décadas, que é uma ascensão sobre a discussão sobre autismo na vida adulta. Eu sei que tem várias publicações suas de livros sobre autismo, e um dos mais recentes aborda essa questão do autismo na vida adulta. O autismo na vida adulta seria o maior símbolo dessas mudanças conceituais sobre o autismo, ou ainda teriam outros aspectos? Não, acho que autismo na vida adulta não é um símbolo dessa transformação, não. Os meus autistas que eu tratava em 1975 cresceram e ficaram adultos. Isso não é fruto de uma mudança conceitual. Isso é fruto do crescimento das crianças. Lembre-se que autismo é descrito em 1943, se eu considerar o Kanner, se eu considerar a psiquiatra russa que descreveu populações parecidas, eu estou falando de 38. Então, de 43, quando eu comecei a trabalhar com autismo, já tinham autistas adultos, só que as demandas eram diferentes. O que mudou foi se chamar qualquer coisa de autismo. E aí se mudam as prevalências e se tem uma pressão social para determinadas coisas que não existia. Até porque não existia o diagnóstico de autismo de forma tão abrangente como ele é feito hoje. Então, essas questões eu acho importantes. Porque autismo no adulto não é um fruto de mudança conceitual. É fruto do crescimento da população e de se precisar, como qualquer médico faz, resolver questões que são emergentes. E como você citou, uma das minhas últimas publicações, que é Autismo no Adulto, uma das críticas que essa publicação recebeu é que eu não abordava, ou eu não pedia para que se abordassem temas que atingem determinados espectros, ou melhor, determinados grupos desse teórico espectro, que também não é uma novidade, é algo descrito na década de 80. E a minha resposta é que eu me preocupei com os autistas que ninguém enxerga, que eram os autistas com graves comprometimentos e que são invisíveis para a mídia. A mídia não se preocupa com eles. A mídia se preocupa com aqueles que têm poder de pressão. Mas não é uma mudança conceitual isso. Mudança conceitual é outra. Isso é uma mudança, não. Isso é simplesmente ser médico. Tratar das populações mesmo com o seu crescimento. Mas quando se refere à questão do autismo na vida adulta, também tem a questão do diagnóstico tardio, né? Além dos 18 anos. O seu exemplo foi principalmente relacionado aos seus pacientes acompanhados desde a infância. Isso não seria... Isso é uma invenção do DSM-4TR. Ou melhor, nem do 4TR, do 5. Porque até então se falava em autismo diagnóstico até os 36 meses. Se esticou tanto o conceito que mais um pouco, e se desprezou tanto o diagnóstico diferencial, que mais um pouquinho nós vamos estar diagnosticando Alzheimer como autismo. O que você está falando é a partir de 2014. E esse é um problema sério. Porque nós ficamos inventando a roda diariamente. E não temos o trabalho nem de ler o que se escreveu antes. Então, diagnóstico tardio é uma invenção pós-DSM-5. E outra coisa interessante de vocês pensarem, já que você citou o DSM, é que o DSM não é um livro de psicopatologia, nem a CID. Eles são classificações. O DSM criado, inclusive, com uma finalidade securitária.
A finalidade é epidemiológica, principalmente. Então, quando fala-se isso, precisa ter muito cuidado. Isso é uma invenção recente e não técnica. Isso é uma invenção teórica, conceitual, por pressão, inclusive, dos movimentos sociais. Na sua fala anterior, você falou sobre uma parcela, né, desse público no espectro do autismo que está invisível, né, que não é interessante, inclusive para a mídia. Isso me faz lembrar de uma matéria sobre autismo publicada pelo Profissão Repórter em 2019, que teve, se não me falha a memória, a sua aparição, incluindo em um tema bastante controverso, que é a questão do canabidiol. De lá para cá, uma parte da comunidade continua a se movimentar em torno desse tema, e eu particularmente lembro que a sua fala naquela entrevista foi bastante clara sobre a questão das evidências em torno desse tema, que é ainda muito controverso. Você citou uma entrevista que é um dos meus grandes medos da mídia e que eu só aceitei falar para vocês porque eu acho que vocês, pelo menos na minha fantasia, são confiáveis. Porque naquela entrevista, a maior parte do que eu falei foi cortado, foi editado. Eu lembro disso, assim, deslocando aqui um pouco do espectro, eu não costumo me posicionar, né, mas eu sou da área da comunicação, e a gente, na minha formação, na época que eu fiz o mestrado, eu estudei a reportagem, e eu senti um viés, né, mais favorável, e as suas falas foram bem pontuais ali naquela edição. Pois é, se cortou a maior parte da minha fala porque não interessava ao que iam fazer, né? Então isso é verdade. E quando você fala de um tema controverso, é interessante porque ele é controverso socialmente. Tecnicamente, em psiquiatria infantil, não existem evidências. As evidências do uso de canabidiol existem para alguns quadros convulsivos na infância, tipo síndrome de Dravet, síndrome de Lennox, que são quadros convulsivos que ocorrem iniciam ao redor do primeiro ano de vida, com crises convulsivas em flexão, graves, e que mesmo assim não é a primeira escolha, o canabidiol, mas ele se mostra eficaz. Agora, toda a controvérsia que existe é por outras questões. Pode ser que daqui a 20 anos existam evidências, mas nesse momento não existem evidências. Por isso que eu falei, na sua primeira questão, que os movimentos sociais, por um lado, são extremamente interessantes, mas por outro, extremamente daninhos. Porque eu não vejo qual seria a vantagem de existir um movimento social para usar qualquer tipo de droga em infarto do miocárdio. Quem decide isso é o meu cardiologista. É ele que tem que saber se existem evidências ou não. Por isso que essa controvérsia que você fala é uma controvérsia midiática. É uma controvérsia eminentemente social como outras. Passíveis de discussões sobre metodologia de trabalho, sobre o que eu chamo de eficácia, uma porção de coisas. E isso é desconsiderado. Inclusive porque não há interesse da mídia. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Na sua atuação profissional, eu até gostaria de te perguntar, porque eu vejo isso no discurso de alguns outros profissionais e aí também se estendendo ao próprio movimento social do autismo, das pessoas costumarem falar em ciclos de modas, né, em relação a questões que são vistas como soluções ou de forma geral algo que pode atender autistas, e até coisas que a gente pode falar claramente que são charlatanismo, né?
e às vezes com novos nomes. Esses ciclos, na sua perspectiva de profissional que está há muitas décadas ligadas ao autismo, de fato ocorrem? Isso tem alguma motivação com relação a desespero das famílias ou falta de instrução? Eu acho que são... Primeiro, eu não acho que ocorre só com o autismo. Eu acho que ocorre com a psiquiatria de um modo geral. Se você for observar a história da psiquiatria, que é algo que me interessa, você vai ver que o número de diagnósticos aumenta significativamente a partir do século XVII. Se eu pegar só os 5 DSMs, nós temos uma curva ascendente de diagnósticos muito marcada. Porque nós ficamos melhores em fazer diagnóstico? Não. Porque nós passamos a considerar cada vez mais quaisquer dificuldades adaptativas como diagnóstico. E chegamos ao momento onde nós não falamos nem mais de prejuízo adaptativo, né? Que é uma coisa que tanto a CID como o DSM colocam, que para fazer um diagnóstico se demanda um conjunto de sintomas e sinais associado a prejuízo adaptativo. Nós começamos a desconsiderar até o prejuízo adaptativo e passamos a considerar qualquer coisinha que cause algum desconforto e fuja das expectativas próprias como psicopatologia. Isso é mais difícil em outras especialidades porque a objetividade é maior. Em psiquiatria, isso fica muito difícil. Quando alguém chega para mim e diz, eu sou isso, dentro de um raciocínio médico, eu não posso acreditar. Sou eu que tenho a achar isso. Infelizmente, o modismo, ele vai aumentando porque ele permite benefícios sociais, políticos, econômicos e principalmente psicológicos, porque eu passo a pertencer a um grupo identitário. O que numa fragmentação de identidades como a pós-modernidade traz, é extremamente importante. Eu trabalho com adolescentes. Falava há pouco ainda em uma reunião com uma psicopedagoga. Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje, ao trabalhar com adolescentes, é que eles não sabem quem eles são, o que eles querem da vida, o que eles esperam. E o sofrimento manifesta através do tédio é muito grande. Então os grupos identitários passam a ter um peso muito grande, porque não existem outras possibilidades de identidade. E isso favorece os modismos. Eles acontecem sim. E eles são apadrinhados. Se você voltar, e já não vou nem falar do autismo, mas se você voltar os bons diagnósticos a partir dos anos 80, nós já passamos por vários. Desde as depressões na infância, passamos pelas anorexias do adolescente, pelos TDAH, pelos TOD, e agora é a vez do autismo. E se for pensar sob o ponto de vista terapêutico, e aí eu posso colocar o autismo, nós já passamos por várias coisas diferentes. Desde os estimulantes cerebrais, tipo piracetam, ácido glutâmico, passando por coisas até mais absurdas, tipo lisado de cérebro de carneiro, algumas com aparência mais científica, tipo inibidores de recaptação, não de recaptação porque vai se confundir com os antidepressivos, mas drogas que alteram o metabolismo de serotonina, isso anos 80, 90. Então nós já tivemos N possibilidades. Um pouco por conta do problema que representa um quadro crônico, um transtorno de neurodesenvolvimento grave, com poucas possibilidades terapêuticas. As 3 grandes drogas para autismo ainda indicadas em termos de literatura:
O haloperidol, que é da década de 60, a risperidona da década de 80, o aripiprazol do começo dos anos 2000. Os dois grandes modelos de reabilitação, o TIT de 64 e o ABA de 82. Então, nenhuma grande novidade sob o ponto de vista terapêutico. Isso aumenta o desespero. Isso aumenta a sensação de impotência. Principalmente em um mundo que joga com a descartabilidade e com a imediatez, com o imediatismo. Diante disso, é muito fácil surgirem modas e propostas mirabolantes, que vão ter uma retaguarda social, política, porque rende dividendos, e econômica, porque rende muitos dividendos. A indústria do canabidiol mostra isso. Então, essas modas são esperadas. O difícil é se tentar ou se mobilizar para que se dê um substrato científico para essas modas. Um substrato científico demanda anos de trabalho. Não é uma entrevista num canal de televisão ou uma publicação esporádica com alguém famoso dizendo que também é autista e que melhorou com isso ou aquilo, que vai trazer benefícios para essa população. Eu acho que isso é o mais daninho. Aliás, acho isso pernicioso. A sua fala me fez relacionar também com um contexto que nós vivemos num mundo hiperconectado, com redes sociais, e isso perpassa também quase ou todos os aspectos da vida, né? A sua formação, há décadas atrás, ela vinha de um período em que a atuação profissional, na parte da saúde, era predominantemente analógica, né? Hoje os profissionais acabam tendo que ter páginas em redes sociais, às vezes promovem até cursos, etc. Eu queria te perguntar como é a sua relação com essas questões digitais. Veja, eu atuo na rede, óbvio, senão eu não conseguiria estar vivo hoje, mas tem uma diferença. A rede não é para eu me vender. Eu não me vendo pela rede. Eu falo o que eu penso na rede. Tenho cursos à distância? Tenho, é só você entrar no Facebook e você vai ver pela Artimed, curso que eu dou através da Artimed, que é uma editora respeitável, talvez a maior editora brasileira em psicologia e psiquiatria, e que eu faço tranquilamente. Isso é completamente diferente de eu fazer apologia desse ou daquele tratamento, desse ou daquele movimento. Então, eu me mantenho conectado, mas eu acho que tem uma coisa diferente. Eu ainda sou do tempo que, quando um médico se formava, ele fazia uma coisa que era o juramento de Hipócrates ainda tradicional. Juro por Hipócrates, por Higeia e por Panaceia, suas filhas, com uma série de coisas a serem cumpridas. Inclusive, não abusar do paciente em termos de cobrar o que não serve para nada. Dentro da tradição sacerdotal que o médico tinha e deveria continuar tendo. E que hoje, usando as tuas frases, a última vez que eu falei isso, um aluno me respondeu assim, mas o tempo mudou e hoje o médico tem que trabalhar de forma diferente. E eu respondi que essa era a diferença que se encontrava no símbolo da medicina. Não sei se você sabe, mas isso é interessante. O símbolo da medicina é o bastão de Asclépios, que é um bastão com uma cobra enrolada com 5 a 7 voltas, e que representa a ligação da terra com o céu e a vida. E não é a cobra
ou melhor, o bastão, com duas cobras enroladas e duas asinhas em cima, que se divulga com muita frequência, que é o caduceu de Mercúrio, o deus dos negociantes e dos ladrões. Essa foi a resposta que eu dei a ele. Então eu acho que tem que se diferenciar muito bem. Usar a rede como forma de facilitar conhecimentos, perfeito? E usar a rede para me divulgar e obter benesses. São coisas diferentes. Na sua última resposta, você falou sobre a posse de autismo, que eu até queria te perguntar especificamente sobre isso, então veio bem a calhar. Tem essa pós da qual você é coordenador, né, de transtorno do espectro autista. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de fazer essa pós, quando ela começou, se vocês já conseguiram formar turmas, como é que está sendo a experiência de uma especialização focada no autismo? Não foi uma ideia minha, foi uma ideia da Artimed que me propôs. Tá? A Artimed propôs se eu acharia interessante, se eu achava interessante, se eu coordenaria, se eu me deu liberdade para escolher as pessoas. Já tem, creio que uma turma que terminou, porque eu já corrigi ou já foram corrigidos os trabalhos dessa turma, mas não foi uma ideia minha, não posso dizer que foi uma ideia minha, porque não foi. Foi uma proposta da Artimed, e como ela foi extremamente gentil e me deu toda a liberdade de construir essa pós de um jeito que eu considerava coerente com o que eu penso, eu aceitei por isso. Mas não foi ideia minha, não. Até porque, veja bem, existe até uma outra pós que também me foi proposta pela Artimed, que eu fiz antes, que era sobre psicopatologia na infância e na adolescência. Para mim, autismo está dentro da psicopatologia. Foi simplesmente uma aumentada em um item específico. Como podia ser com deficiência intelectual, que nesse momento está fora de moda. Não se faz diagnóstico. Francisco, aqui no Espectros nós falamos bastante sobre autismo e ao mesmo tempo, pelo menos nas conversas que eu tenho com algumas pessoas, eu fico com uma preocupação dupla no sentido de que muitas vezes a nossa atuação profissional nos resume enquanto indivíduos, mas ao mesmo tempo também muitas vezes é difícil sairmos um pouco da nossa própria atuação. E uma pergunta que eu costumo fazer para todo mundo que passa por aqui é: fora das questões do autismo, existem outros tópicos de interesse seus nas horas vagas em relação a leituras, em interação a outras questões? Ah, com certeza, com certeza. Muitas coisas. Se for pensar em termos de leitura, a filosofia é algo que me importa muito. Tá? Acho que, não enquanto conhecimento acadêmico, essa é uma crítica dos pré-socráticos e eles faziam, né? Que não enquanto conhecimento acadêmico, porque filosofia é a arte de viver. Né? Aquele que não vive aquilo que fala não merece crédito, segundo os pré-socráticos. E os pós-socráticos também. Então, leitura, muito. Se você me falar um tema que nos últimos, 10 anos, eu me interessei muito sobre vários aspectos, tanto que eu acabei publicando alguns livros, é o apaixonamento. Por quê? Porque significa o auge da entrega com alguém, ou com algo. Eu diria que eu vivo há 50 anos com autismo, porque é uma paixão para a minha vida. Então esse foi um tema que me interessou. Se eu sair dos livros, histórias em quadrinhos são uma paixão também. Né? Conheço razoavelmente, me agrada muito. Música. Eu toco. Toco como diletante, não. Mas toco. Me agrada ouvir e tocar. Então eu gosto muito de poesia.
muito. Eu ainda brinco na rede social, diariamente eu posto uma poesia. Por quê? Porque eu acho que é o colorido da vida. É uma das primeiras coisas que eu faço pela manhã, é postar na rede social uma poesia e algumas músicas. Porque eu acho que são as cores da vida. Então, sim, tem tempo para muita coisa. A vida é curta e ela tem que ser vivida da forma mais intensa possível. Interessante. E alguns desses gostos a gente vai até abordar no próximo quadro que vem daqui a pouco, que é o bate-bola. Mas antes disso, eu queria te perguntar sobre um sonho que você já conseguiu realizar e algum que você ainda espera realizar. Olha, um sonho que eu realizei, acho que foi a minha vida, né? Acho que eu me tornar professor, poder formar gerações novas, poder passar conhecimento para os mais jovens, poder passar aquilo que eu acredito, poder ver as minhas crianças crescendo. Então, meu sonho foi a minha vida, minhas filhas crescerem. Então, meu sonho realizado foi isso. Meu sonho não realizado também é muito fácil. Antes de morrer, eu ainda gostaria de ver a psiquiatria infantil brasileira como uma especialidade autônoma, com modelos de formação muito bem estabelecidos, sem influências políticas, sem influências de qualquer espécie que não fosse o interesse em cuidar das crianças. Esse é o sonho não realizado, e não vai se realizar, porque isso pressupõe mudanças estruturais muito grandes, tanto a nível social como a nível acadêmico. Acho que foi o sonho que eu persegui profissionalmente a vida inteira. Esse é o sonho não realizado. E todo episódio do Espectros é encerrado com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema ou alguma questão e o nosso entrevistado fala algo que corresponde àquilo. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Paixão. Último livro lido. Puxa, isso é difícil. Lições de vidas em cima da filosofia do Kierkegaard. Uma viagem marcante. Noroeste da França, Bretanha. Um momento triste. A morte dos meus pais. Um medo. Morrer, porque vai significar ter deixado de aproveitar o que a vida me oferece. Um defeito. Rigidez. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma figura histórica que já não está viva ou uma pessoa que nesse momento está viva. Alguém que eu gostaria de conhecer, talvez o Kierkegaard, que eu acabei de citar, ter lido um livrinho. Um gênero musical. Olha, vários, mas acho que um marcante na minha vida é bossa nova. Um artista musical que você detesta. E vários também, mas... Cantores e cantoras de funk. Prato favorito? Tanto faz doce ou salgado. Tanto faz. Canoles. Uma bebida? Estrega. Uma comida que você detesta. Feijoada. E por fim, frase favorita. O final de uma poesia de um poeta do século XVI, que é o Pierre Ronsard, e que está na minha rede social também. Por que é que o vosso coração ainda hesita? O tempo passa, a vida é breve e é vã. Por isso, amai-me enquanto sois bonita. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar tantas questões sobre a sua trajetória profissional, questões conceituais e também essas suas atividades e gostos externos ao autismo. E aqui no final, gostaria que você dissesse então o que você desejar, alguma questão que não foi abordada também, enfim, o espaço é teu. Não, em primeiro lugar eu queria agradecer. Acho que vocês permitiram que eu falasse da minha vida e algumas coisas que me inquietam hoje. Gostaria que se tivesse mais cuidado, não vocês, mas no geral, quando se fala de autismo. Acho que autismo está sendo visto de uma forma muito banal, muito superficial,
muito midiática. E autismo é algo sério. Envolve sofrimento de muita gente, envolve cuidados muito específicos. E é mais do que simplesmente um negócio como está sendo tratado em muitas situações, de forma inclusive judicializada. Não gostaria que esse recado ficasse. Autismo é alguma coisa séria. Envolve crianças, envolve pessoas. E cuidar significa se importar com. Se eu conseguir passar isso, acho que eu fico satisfeito. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em agosto. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.